Quero compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versos de 21 até o verso 29. E nós vamos fazer uma rápida exposição aqui da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, de 21 a 29. Eu estou usando a versão da Nova Almeida atualizada. Se você tem uma versão como essa, você está com a versão igual à nossa. Se não, acompanha ali na tela, que é a mesma, ok? A partir do verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, todos, guardem bem isso, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas ele lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, ensina-nos a Tua palavra, nos revela a Tua palavra, mostra-nos esse conteúdo com a sua profundidade, largura e altura, em toda a sua extensão, e que saiamos aqui convictos de que a nossa fé não é em vão, de que as promessas de Jesus Cristo se cumpriram e se cumprirão, que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela produz os seus efeitos na nossa vida. Que essa palavra cumpra o seu propósito nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Eu estou com retorno invertido, né, gente? Só quero um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Bom, deixa eu falar com vocês sobre a grandeza desse acontecimento comemorado hoje, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Havia uma maldição estabelecida, a maldição da morte a que todos estavam sujeitos. Você, eu, não importa quem. Grandes, pequenos, ricos, pobres, famosos, anônimos, todos, debaixo da maldição da morte. Quando lá no Éden o homem foi derrotado por Satanás, este passou a desfrutar dos direitos conquistados pela sua vitória sobre a criação. Quem? Este? Satanás. Ele passou a desfrutar do seu troféu, da sua conquista. Ele venceu o homem lá no jardim, e o prêmio dele foi a vida do homem, ou melhor, a morte
do homem. Ficou convencionado o seguinte, naquele dia, depois de Satanás conseguir vencer o homem, iludi-lo, ludibriá-lo e passar então a ser autoridade sobre ele, ficou convencionado o seguinte: quando você morrer a morte física, você vai passar a viver a morte eterna. Veja o paradoxo. Você vai passar a vivenciar a morte eterna comigo, a tua alma é minha. Naquele dia, ficou convencionado isso. A carne vai voltar para o pó, de onde veio. O espírito de vida, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu, mas a alma, essa tem um dono, segundo essa perspectiva. Quem era o dono dessas almas? Satanás, por direito. Então, quando Deus vê essa situação estabelecida, ele põe em prática o seu projeto de salvação, o seu projeto de vida para nós. Satanás passou a usufruir do seu direito. Ele passou a usufruir do seu direito de manter cativos, manter em prisão todas as vidas, todas as almas. Todo ser gerado a partir de Adão e Eva estavam em cadeias, aprisionados. Naquele dia, quando essas coisas aconteceram, no virar da tarde, como sempre, Deus vai dar uma voltinha no jardim para conversar com seus amigos, seus filhos, a primícia da criação, como ele fazia todos os dias. E quando ele chega lá no jardim, ele estranha, como se ele não soubesse o que tinha acontecido, né? Deus onisciente sentiu falta do seu amigo Adão no lugar de sempre. E ele chama por Adão. E Adão diz: Senhor, eu estou aqui escondidaço. E eu vi que estava nu. Minha esposa também olhou e se deu conta que estava nua. E aí, para a gente não passar vergonha diante do Senhor, então a gente se escondeu. Então Deus poderia dizer, não sei se ele disse, eu estou aqui viajando, mas que história é essa, Adão? Eu estou cansado de te ver nu, rapaz. Todo dia que eu estive aqui, você nunca esteve de roupa. Vocês comeram da árvore que eu disse para vocês não comerem? Então, Adão diz: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu e me deu também. Ela veio com parafuso frouxo.